Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No vídeo anterior, eu falei que estávamos no dia 2 de setembro, estamos gravando hoje, 2 de setembro de 2017, e que 2 de setembro, na cultura racional, é comemorado o dia da luz da divina providência. E o Porfírio vai explicar que tem a luz da divina providência e a divina providência. E falar mais sobre o raciocínio também, né, Porfírio? Porque teve muito assunto no vídeo anterior sobre essa parte do raciocínio e, de repente, vamos esclarecer mais sobre essa parte aí. E falar da luz da divina providência. E o que a luz da divina providência faz? Providencia o quê? Exatamente. Primeiramente, a divina providência, como deixamos mais ou menos implícito no vídeo anterior, sobre o corpo de energia racional que dá origem ao animal de classe racional na matéria. Lembrando que tudo neste mundo é a multiplicação de dois princípios cósmicos que degeneraram e deformaram, que no princípio era uma goma e uma resina, ou melhor, era uma planície racional que tinha uma composição da onde derivou uma goma, uma resina, a água e a terra e o foco de luz. A divina providência foi criar um corpo de energia racional aonde ficou materializada uma virtude identificando cada um daqueles habitantes que veio se extinguir na transformação daquele corpo que se chamava planície racional. Ou melhor, que ele chama de planície racional porque no mundo racional não tem nomes e ele dá esse nome para o nosso entendimento, para a gente poder até conversar. Então a divina providência foi plantar naquela transformação que o racional superior nos explica no livro Universo em Desencanto, para os estudiosos, que o raciocínio supremo que se transforma e dá causa à infinidade de raciocínios, ele se transforma pela transformação da planície. E tem o raciocínio supremo que origina, que dá origem à origem racional. E ele vem e nos explica o que é esse corpo de energia racional, e até a critério da gente poder falar aqui melhor, bem, o que isto significa, me permitam aqui rapidamente, naquela ocasião, em 1900 e antigamente, que nós na varanda do nosso mestre Manuel Jacinto Coelho, iniciantes ainda, que não havia os fascículos, aquela questão toda do início da obra Universo em Desencanto, nós debatíamos entre nós o que é que seria esse corpo de energia racional e ninguém percebeu na hora que estaríamos sendo conduzidos à compreensão do verdadeiro Espírito Divino que nos acompanhou a deformação. E o racional superior nos mostrou, nessa discussão que nós estávamos ali, ele pediu para nós anotarmos uma mensagem que eu anotei, e ficou de uma forma, vamos dizer assim, dispersa na literatura. E ele diz assim, ele mandou a gente escrever o seguinte texto, e já está mais ou menos publicado, muita gente já conhece. A causa do animal racional é o Sol. E o corpo de energia é o feito da causa, a formação da causa do micróbio ser de origem racional. A causa que ele se refere aqui, o feito da causa, ele está se referindo à causa de tudo, que é o mundo racional. Certo? Porque vai formar tudo micróbio, água e terra vai formar micróbio, e para ter a origem racional, então ele é o feito da causa para dar ao micróbio a origem racional. Que assim acompanhou a deformação para dar ao micróbio a formação racional de origem de ser racional, a energia racional, que a pessoa se ligar ao mundo racional, fica ligado à energia do mundo racional, e estando ligado à sua origem, o mundo racional, a mãe é a causa e o pai o causador do feito que é o filho. Aí a gente boiou naquela ocasião, mas nós temos explicação para isso tudo hoje. Rapidamente, depois eu volto a manifestar sobre isso. O pai é o corpo de energia racional. O feito é o micróbio para dar formação ao filho. Então, o corpo de energia racional é o pai do animal racional. Nada mais, nada menos que o representante do Pai Eterno. Somando-se a isto, para a gente entender que este corpo de energia racional que acompanha a deformação, mas não está na deformação, foram os corpos criados pela divina providência para manter a identificação
Isso é uma pergunta que tem no oitavo do histórico, por isso que é importante que as pessoas leiam o oitavo do histórico, para manter a identificação daqueles habitantes que se transformaram nessa infinidade de raciocínios. Mas cada raciocínio tem que ter uma origem. Então, o animal racional tem uma origem racional, graças a este corpo de energia, graças a esta divina providência. E à luz da divina providência, que hoje se comemora o dia 2 de setembro, que estamos gravando esse vídeo, mas é bom que todas as pessoas já saibam disso, é o dia da luz do animal racional, que é a da classe racional, que foi criada pelo verdadeiro Deus. A semelhança do que foi escrito em Gênesis, mas as pessoas não souberam traduzir o que estava escrito lá, mas agora podemos compreender bem isto. Não é mesmo? Agora nós podemos compreender bem isso para quem quiser estudar. Então, a luz é o conhecimento. Então, esse é o dia da luz da divina providência. A luz da divina providência é o conhecimento, que vem fazer essa ligação do representante do Pai Eterno, que está neste corpo de energia, localizado no espaço intercósmico dentro da nossa glândula pineal, mas não faz parte da glândula pineal fisicamente. Ele está no espaço intercósmico porque são três coisas. Então, aí tem muitas argumentações. Eu gostaria agora que os nossos companheiros ilustres aqui se manifestassem também neste sentido. Dr. Carlos, porque este corpo de energia racional, claramente, hoje podemos falar isto, é o verdadeiro espírito, que ninguém tem o espírito no corpo. Por isso é que, em outros vídeos anteriores, fomos muito felizes também, viu, Dr. Carlos? Que nos foi perguntado aqui, o habitante do mundo racional está no corpo ou está no espaço? Está no espaço. A gente só não completou essa que é o espaço intercósmico, dentro da glândula pineal, que parece que é, mas não é. Textualmente, o racional superior diz que o habitante do mundo racional está materializado em forma de máquina do raciocínio. Ele não diz que está materializado na glândula pineal, está materializado em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Então ele está falando uma linguagem informática de formatação, de fazer a programação, de fazer aquela glândula pineal daquele ser. Isso que está dizendo. Então o habitante do mundo racional está no espaço e materializado em forma de máquina do raciocínio quando espírito materializa-se juriscondensadamente, o karma astrológico vem dentro da áurea, para quê? Para sofrer as consequências do que fez para si mesmo, porque nós saímos do mundo racional. Agora, duas colocações que eu gostaria de fazer. Na parte astrológica, lá do Oriente, a gente não fala só de 4 elementos, como aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente é terra, fogo, água e ar. Lá tem um 5º elemento chamado Akash, no sânscrito, que quer dizer éter ou espaço. Também tem tradução de campos eletromagnéticos pessoais. Então, é um modelo que é baseado no corpo de energia, na áurea, que eles sempre tiveram videntes, e a cultura lá do Oriente sempre foi mais baseada nisso. Hoje em dia é senso comum. Todo mundo tem alguma noção da parte de yoga, de acupuntura, etc. Então eles têm essa bagagem cultural há milênios mais adiantada que o Ocidente, que fez um desenvolvimento materialista com o pensamento concreto, que é histórico aqui do nosso lado. Então, o modelo deles já vem com essa questão do espaço. O racional superior, no 21º fascículo da réplica, diz que a planície era de uma composição sólida, né? Massa cósmica racional, pura, limpa e perfeita, mas ele diz que era de uma composição sólida, e aí a resina que havia dentro começou a empolar, etc. Todo mundo que está assistindo o nosso vídeo, a maioria, imagino que já tenha lido o primeiro volume. Ele faz a descrição de como esse meta-universo, uma parte dele, pequena parte, diga-se por sinal, isso aqui é apenas um buraco dentro do mundo racional e pequeno, e aí essa parte se deformou, a resina torrou, empolou, ficou cinza, e essa cinza, quando a água veio por baixo, que é a parte gomosa da planície, foi ficando fina, virou água. Isso ainda é um início da formação do universo, né? É um plano astral ainda, mas já tem essa relação com os elementos. Essa água fez a cinza acamar, e aí formou o espaço que a gente diz vácuo. O ser humano é cheio de espaços vazios.
O átomo, que se diz átomo, é cheio de espaços vazios e as subpartículas são infinitesimais, né? Até a palavra átomo é uma contradição do original em grego, que não teria subdivisões. Nem posso expandir muito, que aqui tem 2 professores de química. Mas, para finalizar, o modelo básico de áurea que se estuda em medicina natural é uma áurea interna, envolvendo o corpo todo, uma áurea externa, que tem o giro magnético, está ligado até com o gravador subconsciente, por ser magnética, e tem o halo da glândula pineal. E esse halo da glândula pineal, os irracionais também têm, por eles terem glândula pineal, só que o deles é monocromático, e o do ser humano transmite, revela a evolução de espiritualidade, a evolução de sabedoria, a evolução racional do ser. Então, em cima da glândula pineal tem um halo que parece um peão, um chakra, é o 7º chakra. Se a pessoa não tem desenvolvimento nenhum, os videntes dizem que parece uma pataca, uma moeda opaca. Se ela tem mais desenvolvimento, vai aparecer esse desenvolvimento. Tem a música famosa da Beyoncé, Halo, está falando do halo da glândula pineal. O corpo de energia racional está ligado a esse. Esse é o espaço intercósmico. Quem tem evidência vê. Então, é isso que eu tenho para acrescentar aqui. Gostaria que o professor Horta também desse uma palavrinha. Essa a parte aí que se refere ao espírito ou não, a nível da leitura, está bem relacionada àquilo que nós podemos dizer do conhecimento, tá? O que é o conhecimento? Seria o detalhamento das coisas, ou seja, o conhecer das coisas. E esse conhecimento são passados indiretamente, ou melhor, indiretamente, quer dizer, pelas nossas academias. Daí que vem, por exemplo, tudo aquilo que foi feito no primeiro milênio com a energia magnética, o desenvolvimento da imagem e som, e depois a segunda parte, através do campo elétrico diretamente, que é o aperfeiçoamento do estudo da imagem e som. Tudo isso se preparou e, a nível, por exemplo, de conhecimento das coisas, e aí entrou a terceira parte, onde entra esse ser racional, trazendo, por exemplo, para a complementação de tudo isso, a mecânica racional. Ou seja, é aquilo que tudo praticamente foi montado, feito através dos campos magnéticos e através dos campos elétricos. Tá? Mas faltava essa parte final, e que até a nível de tempo será muito rápido, muito mais rápido do que nós podemos imaginar. E então aí vem a razão da questão do conhecimento, que foi a preparação, e a cultura racional, nesse ponto para cá, se identifica como um conhecimento direto. Ou seja, você e o divino. Não é mais as partes. Não é mais aquilo que se aprende nas academias. Agora é direto. Porque é exatamente por esse ser racional, né? Que é o conhecimento transformador. A importância de tudo isso é que só ele, esse conhecimento direto, tá? Com o ser racional que faz essa ligação, é um conhecimento transformador. Ou seja, a transformação daquele ser que é conforme o animal racional, né, que é o primeiro estudo, para o ser racional em si, que é a finalização, e nessa última etapa, que a gente trata da mecânica racional ou conhecimento direto, por ser um conhecimento transformador. Do corpo, no caso, né?
do corpo. Exatamente. Mas há uma transformação também em nível psicológico. Essa transformação ela é invisível, às vezes até reflete no corpo, mas há uma transformação. E nós podemos resumir o nosso mundo em 3 formas de ver o mundo. A forma física, que seria a questão geográfica. Nós temos a forma energética, que é vista como uma descida, porque desceu. Mas é uma forma energética, uma abordagem energética do mundo. E tem a abordagem do mundo como sendo a abordagem psicológica. No livro Universo em Desencanto está explícita a forma energética muito clara e que nós associamos indevidamente o mundo energético com o mundo físico. Então, quando o racional superior diz que lá em cima existe uma planície, em outras edições do livro ele diz cá em cima. Até nos faz sugerir, será que ele se enganou ao dizer lá em cima, e no outro livro ele diz cá em cima? Então, ele está mostrando que em cima é um potencial de energia, que vem descendo numa espiral transformadora energética, onde tudo vai se transformando, degenerando e deformando energeticamente, mas que fisicamente vai expandindo. Então, o universo fisicamente se expande, energeticamente ele desce para dentro de um buraco e psicologicamente ele vai se lapidando até compreender isso tudo. São os 3 mundos que nós precisamos compreender na leitura, no estudo do Universo em Desencanto e até mesmo nas nossas divulgações. A descida que ele nos mostra é uma descida de ordem energética, porque vai degenerando, vai deformando. Quer dizer, vai havendo a transformação no corpo, mas vai havendo também a transformação lapidadora da parte psicológica, que é o mundo psicológico que se desenvolve dentro do encanto. Que o encanto que se cria a partir daquela extinção das vidas dos racionais, e o racional é claro em dizer, a pureza não terminou. Ele diz isso claramente para a gente no livro, que a extinção dos racionais não quer dizer que a pureza terminou. A poluição mistura energia com energia, dá essa coisa toda que está aqui, para não usar palavras até de baixo calão, mas todo mundo já está entendendo o que eu quero dizer, né? Que virou um ninho de minhocas isso aqui embaixo, ninguém mais sabe quem é quem, mas existe a identificação, porque a pureza não terminou. O racional diz isso. A pureza se transformou em outras formas de vida, e essa forma de vida que a pureza se transformou é exatamente o corpo de energia racional que nos podemos dizer agora, já que este vídeo nós vamos fazer ele um pouquinho mais longo, valendo até por 2 horários, e aí eu posso falar porque a maioria dos nossos públicos não passa do 1º e 2º minuto, então eu posso falar aqui uma verdade para aqueles que estão atentos à leitura do vídeo, que em 1976 eu ouvi uma frase do senhor Manuel Jacinto Coelho, responsável pela obra, que falou para mim e outras pessoas que estavam muito próximas, não me lembro quem, mas eram poucas as pessoas, e ele disse o seguinte, com todas as letras, eu já falei isso para muita gente, mas vou falar aqui também para o público interno, que são vocês que estão nos prestigiando, né, nesse tempo todo. Vai ter que receber um presente bom agora para compreender isso tudo. E ele disse assim, apontando as 2 mãos para nós e dizendo o seguinte, Deus, com as próprias mãos, fez a forma do animal racional no chão. Eu não sabia bem o que ele estava falando, se você ainda não entendeu muito bem, mas aí estão os argumentos que nós estamos aqui apresentando, claro, estão claríssimos na leitura do livro, quando a gente aprende a estudar. São esses corpos de energia que é o verdadeiro Espírito de Deus, porque Deus não criou bichos, Deus não criou matéria, a matéria nós é que a transformamos, os tantos habitantes por conta própria, e que ficamos degenerados e encantados em trevas. Mas foi providenciado um corpo de energia para que pudéssemos voltar. Aí é que vai brilhar a luz da divina providência. Então, a leitura do livro Universo em Desencanto, ela funciona mais ou menos dentro desse contexto da seguinte forma. A pessoa lê o livro, compreende a descida energética, os potenciais energéticos descendo, e compreende que o mundo expandiu, por isso é que ele ficou fraco, e agora, psicologicamente, ele vai trabalhar na leitura do livro, ele vai trabalhar em nível psicológico,
que esse é o maior potencial, porque não ocupa espaço. O mundo psicológico não ocupa espaço e nem gasta energia. É o segredo do mundo psicológico, é esse. A psique humana, ela funciona assim. Você não gasta energia e não ocupa espaço. Então, os dois mundos, tanto o físico, que seria o chamado concreto, né, e o energético, eles não interferem no psicológico. Quem passa a se conhecer ultrapassa essas duas barreiras da energia e do físico e vê todas as vidas anteriores e vê as vidas futuras, porque está gravado neste corpo de energia o passado, o presente e o futuro. Porque é o Espírito de Deus, porque Deus tem o domínio sobre todas as coisas. E Ele não escondeu isso de nós. Mas nós tínhamos que estar preparados para compreender isto. Para compreender que as doutrinas, as ciências, as filosofias foram muito necessárias para lapidar a casca, porque éramos gigantes, empolados, muito grandes. Então teve que lapidar, vai aparando. E nós viramos um minhonzinho. Hoje nós estamos ficando miudinhos. Daqui a pouco a degeneração vai à extinção dessa forma física. Mas vejam que as novas gerações que nascem sucessivamente menores, elas estão mais compactas e mais cientes do que é essa reverberação psicológica. A psique humana está evoluindo de uma forma muito acelerada. As crianças hoje nascem de tal maneira que praticamente não precisam da instrução. A instrução já está gravada nelas. Porque a natureza, ao lapidar as formas físicas, veio degenerando e deformando e foi aperfeiçoando o aparelho para chegar ao terceiro milênio. Por isso a possibilidade da ligação. Mas quem podia fazer essa ligação? Quem a programou. E como programou? Naquele corpo de energia racional. Deus, com as próprias mãos, preparou a classe do animal racional. Que na Bíblia, muitos confundiram que Deus pegou da água e do barro para fazer o homem. Ele não pegou nem na água, no barro. O homem já estava na água e no barro, porque os racionais já estavam extintos na água e na terra. Deus deu uma alma. Aí sim, o verdadeiro Deus, como que um sopro divino, dentro do sincretismo espiritualista. Mas que na cultura racional vem aí o conhecimento da imunização racional que está dentro de nós mesmos. É um assunto para nós estudarmos, para nós entendermos e vermos essa questão toda. Porque ele fala muito, por exemplo, agora também complementando essa relação tridimensional dos três mundos, nós temos também 3 instâncias de pai e filho, ou melhor, de mãe, pai e filho. Essa trindade de pai e mãe formando um filho, biologicamente falando, nós temos o nosso pai e a nossa mãe. Nós até damos muito valor aí, temos que dar mesmo. Talvez estejamos dando pouco valor. Talvez tenhamos que dar mais, eu posso provar isso. Mas a verdadeira mãe e o verdadeiro pai não é o papai nem a mamãe, porque eles também são filhos de alguém. Eles são feitos por um micróbio. E esse micróbio, quem faz esse micróbio, junta a mecânica desse micróbio, é o sol, na água e na terra. Então a nossa verdadeira mãe é a água. A verdadeira mãe de criação é a terra. E o sol é o nosso verdadeiro pai, de todos. Já é uma segunda instância de ver o pai e a mãe. Mas existe uma primeira instância, que na observação direta nossa é a terceira, mas na formação é a primeira, que é exatamente esse corpo de energia racional com a natureza. Ou seja, seria o caso de perguntar, quando a natureza é a nossa verdadeira mãe, quem é o verdadeiro pai? Porque quando a verdadeira mãe é a água e a terra, o verdadeiro pai é o sol. Quando a nossa mãe é a nossa mãe de criação, ou nossa mãe, perdão, de matéria biológica, o verdadeiro pai é aquele que insemina, que coloca a semente lá dentro. Quer dizer, o pai coloca a semente, a mãe incuba aquela semente, porque ela representa a terra, né, incubadeira, e ali nasce uma nova vida. Mas essa reprodução humana, com 2 aparelhos, o aparelho que é formado não pertence aos 2 aparelhos. O pai e a mãe biológicos não são donos daquela vida, porque eles também não são donos da vida deles. Verdadeiramente, quem é o dono da vida é a água e a terra, e o sol. Mas quando este conjunto, sol, água e terra, é a natureza, que nós chamamos de natureza, ela é mãe, quem é o pai? Aí é a primeira instância, que é exatamente o pai do animal racional, é o corpo de energia racional. Aí nós temos em 3 instâncias a relação maternidade e paternidade.
A natureza como um todo, sol, água e terra, no seu conjunto das 7 partes, água, terra, animais, vegetais, ela transfere biologicamente para os aparelhos e psicologicamente a necessidade de tratar bem para que preserve bem a vida que é dela. Então a natureza dá a cada mãe biológica, principalmente a mãe biológica, o dever e a importância muito grande de procriar a vida que é dela, como que um diploma. A mãe biológica é um diploma, é diplomada pela natureza para poder procriar a vida que a natureza quer procriar. O problema psicológico é que a mãe e o pai dão um nome, fazem tudo achando que aquela vida lhes pertence. Tivemos até recentemente na mídia internacional um caso de uma criança deformada que os pais brigaram na justiça para tentar manter aquela vida como se eles fossem proprietários daquela vida. Então essas relações causais de pai e mãe, maternidade, etc., essas têm que ser muito bem estudadas, porque a jurisprudência que nós temos hoje sobre as questões de maternidade ainda estão sujeitas a novos aprimoramentos. Isso são questões jurídicas que vão sendo trabalhadas. Então hoje vejam que nós temos até na jurisprudência, na nossa lei, já temos 2 pais podendo ser mãe e pai ao mesmo tempo. Então é uma confusão danada que ninguém está entendendo. Mas psicologicamente está mantido o dever sagrado que a natureza está transferindo a alguém, o dever de cuidar pela vida que é dela. Porque a natureza nos faz para a gente ter a oportunidade de descobrir o verdadeiro espírito divino que está dentro de nós. E a imunização racional é que tinha que mostrar isso. Por isso, parafraseando mais uma vez João, adoro João, no seu evangélico, no seu João evangelista, né? Que no Evangelho de João está escrito lá, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que nós precisamos conhecer é exatamente esse espírito divino, que é este corpo de energia racional, porque teve que ser feito e para que foi feito, e agora está na hora de conhecer. No 3º milênio, o livro Universo em Desencanto é a chave. Cada um que abra a sua chave, cada um que procure conhecer, porque não tem outra maneira da gente voltar ao nosso estado natural, porque está no raciocínio, ou melhor, no desenvolvimento do raciocínio. Tudo isso esclarecido em minúcias no livro Universo em Desencanto, e coroando então aquela informação, Oswaldo. Todos nós temos um espírito, mas o espírito não está no corpo. O espírito está no espaço e chama-se, na cultura racional, um corpo de energia racional que foi feito no princípio da água, pela água e a terra e o foco de luz, e pelas mãos divinas. Aí está a nossa origem, ser racional, e por que a nossa classe de vida é diferente da classe de vida daquele outro, que é da classe inferior, que é o animal irracional. E todos nós somos feitos pela mesma natureza. Então temos que respeitar mesmo a vida que a natureza fez. E não a vida que nós adotamos como verdade. Nós adotamos que o filho é nosso, registramos em cartório, mas é uma convenção artificial. O que a natureza queria é que nós cuidássemos daquela vida como a vida dela, e não como a vida sendo de nossa propriedade. E aí vai um apelo muito importante para os nossos jurisprudencialistas. Como se a natureza emprestasse àquela pessoa aquela vida. A missão que ela nos deu de lapidar. Porque os filhos vêm na vida dos pais para quê? Para lapidar os pais e os pais poderem evoluir. Foi essa a questão natural. Por isso que a natureza, quem está nos dotes artificiais, está contra a natureza. Quem vive dos dotes artificiais. Então, os dotes artificiais têm que ser modificados. Então, o ser humano está na hora de se conhecer e deixar os dotes artificiais e adotar os dotes naturais. A vida que nós procriamos como nossos filhos não são nossa propriedade. Ninguém é de ninguém. São propriedade nossos filhos da natureza. não são nossos filhos. Os nossos filhos não são nossos filhos, mas são muito mais do que nossos filhos, Gibran. porque são da vida que fez a nossa vida e que nos deu a missão de criar aquela vida para que nos pudesse aprimorar. Por isso que todo filho lapida o pai e a mãe. Então é o que acontece hoje, e a mudança de comportamento, o enfraquecimento do pensamento, e as pessoas que vivem apenas nas aparências estão em liquidação, em falência moral, negando a família que foi criada com os dotes naturais, porque a família criada com os dotes artificiais está sendo exterminada pelos próprios dotes artificiais. É o que está acontecendo no mundo em relação da família. Mas a família racional é uma família só, a verdadeira mãe é a natureza e o verdadeiro pai é o corpo de energia que transmite a transformação à verdadeira origem
racional. Porfírio, e você falou também em lá em cima e cá em cima, é o jeito de escrever racional. Exatamente, lá em cima, energético, cá em cima, fisicamente falando, porque quem está ligado na energia já está cá em cima, ou seja, dentro de si mesmo, e a imunização racional está dentro de nós mesmos. Eu acho que está bom este vídeo um pouco mais longo, para quem teve a paciência, espero ter se sentido premiado nas informações. Mas vamos estudar, porque a sabatina é fundamental na cultura racional. Leia o livro Universo e Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like. Obrigado pela sua atenção. Salve.